Análise qualitativa: tomate orgânico versus tomate inorgânico salada longa-vida. Para entendermos o porquê do tema escolhido, precisamos contextualizar a situação do setor orgânico no Brasil. Segundo estudos, ele tem crescido 30% ao ano, e como sabemos, existe uma grande diferença de preço quando pensamos em alimentos orgânicos e alimentos inorgânicos, na qual os alimentos orgânicos possuem um preço bem maior do que os vendidos normalmente nos mercados. Diante disso, pensou-se numa necessidade de investigação para entender se realmente existe uma diferença tão grande em questão de qualidade entre os dois tipos de cultivo. Como alimento de estudo, foi escolhido o tomate salada longa-vida. Ele corresponde a 70% do mercado nacional de orgânicos e são mais conhecidos como tomates Carmen, mais comuns nos mercados. Hipóteses. As hipóteses iniciais do projeto foram: 1. Que ocorresse uma maior proliferação de micro-organismos no meio de cultura do tomate orgânico, já que o tomate orgânico não foi exposto a nenhum tipo de agrotóxico ou toxina previamente, então eles possuem uma maior quantidade de micro-organismos vivos. E ainda pensando nessa questão, também foi esperado que existisse uma maior variabilidade de micro-organismos no meio relacionado ao tomate orgânico. E por último, espera-se que exista uma maior rapidez no processo de decomposição relacionado ao tomate orgânico, já que o tomate inorgânico possui agrotóxicos e substâncias que têm como objetivo um maior tempo de vida quando comparados aos tomates orgânicos, ou seja, duram mais, então não apresentariam sinais de decomposição como fungos e bactérias primeiro. Metodologia. O método utilizado para verificar a hipótese sobre crescimento de micro-organismos foi o plaqueamento. Nós separamos duas amostras retiradas da superfície de cada um dos tipos de tomate e deixamos ela no meio de cultura. Depois que se passou o tempo de crescimento dos micro-organismos, nós utilizamos a coloração por grã para observar no microscópio esses micro-organismos. É basicamente o acréscimo de alguns componentes químicos, como o Lugol, que facilitam a observação dele após colocar nas lâminas do microscópio. Para verificar a hipótese de apodrecimento, nós utilizamos duas amostras, um tomate orgânico, um inorgânico, e cortamos eles em fatias e deixamos dentro de um recipiente fechado, dentro da geladeira, em condições iguais, para que observássemos a degradação do alimento, dos dois alimentos, em mesmas condições. Resultados: plaqueamento. Nas imagens relacionadas ao quinto dia após a coleta das amostras, é possível observar que existe uma maior proliferação de colônias de micro-organismos no meio de cultura do tomate orgânico quando comparado com a placa do tomate inorgânico, o que vai de encontro com a primeira hipótese inicial. Vamos para a primeira discussão do projeto. Em relação às placas, o meio orgânico possui uma maior quantidade de nutrientes disponíveis e favoráveis para o crescimento de micro-organismos, diferente do meio relacionado ao tomate inorgânico, que pela forma de seu cultivo, acaba resultando em uma inibição desses nutrientes favoráveis para a proliferação. Coloração de grã. Aqui dá para ver as fotos da colônia num aumento de 1000 vezes depois da coloração por grã no microscópio. E é possível ver do lado direito o tomate inorgânico e do lado esquerdo o tomate orgânico. Foram observadas espécies iguais nos dois, então a gente tem a presença de bacilos. Essa presença indica que não houve variabilidade genética de um caso para o outro. Quer dizer que nós temos as mesmas espécies de micro-organismos nos dois, o que difere a quantidade, que no orgânico a gente tem mais. Decomposição. Ao compararmos o tomate orgânico e inorgânico, notamos que nossos resultados não estavam condizentes com a nossa hipótese inicial. O tomate inorgânico, no primeiro dia de armazenamento, estava normal, coloração saturada, sem apresentação de fungos. E o orgânico seguia esse mesmo modelo. Após os primeiros 5 dias de armazenamento, a primeira aparição foi observada no tomate inorgânico, um fungo localizado na parte inferior esquerda do tomate. E além disso, notamos a presença de muita água dentro do recipiente inorgânico. Enquanto isso, nos mesmos 5 dias, houve pouca água no tomate orgânico e nenhuma apresentação visível de fungos. No último dia, ambos estavam tomados por fungo, nota-se pela coloração esbranquiçada em ambos os tomates. E ainda assim, o inorgânico possuía mais água em seu recipiente vedado. Além disso, ao observarmos o tomate orgânico e inorgânico, notamos a presença de água no meio inorgânico, o que facilita a proliferação de fungos e bactérias, tornando assim os nossos resultados possíveis. Conclusão. Em conclusão, nossas hipóteses foram parcialmente comprovadas, pois o tomate orgânico realmente apresentou uma maior quantidade de micro-organismos, só que não uma maior variabilidade, e tampouco ele foi o primeiro a se degradar. Como qualquer processo científico, o nosso também está sujeito a erros. E dentre eles, está primeiro o armazenamento, que pode ter levado a uma diferença por se tratarem de métodos diferentes de obtenção de tomates. Além disso, temos que pensar no tipo de transporte utilizado e no tempo da transportação do alimento. Por fim, vale ressaltar que nossa amostragem foi relativamente pequena, o que pode colocar em jogo a confiabilidade dos resultados. Referências.